tudo bem com você? Eu sou a Aline. E hoje o vídeo vai ser sobre Simple Present, que é o presente simples, tá bom? Mas antes de começar, se inscreva no canal se você não é inscrito e também curta o vídeo se você tá gostando do vídeo, tá bom? Se você gostar do vídeo, né? Tem que assistir mais um pouquinho para saber. Vamos lá então. Bom, eu vou trazer algumas características em alguns aspectos do presente simples. Provavelmente esse vídeo vai ser interessante se você se você está, na verdade, no inglês básico, tá bom? Se você estiver no intermediário avançado, não vai ser tão interessante não, porque é bem o básico, né? São um dos primeiros tópicos gramaticais que a gente aprende, certo? Então vamos lá. Bom, Simple Present. No Simple Present, nós temos também o verbo to be. Só que o verbo to be, nós estudamos ele separado de outros verbos, porque o verbo to be é um verbo que nós dizemos que ele o verbo to be ele é um verbo irregular. Por quê? Ele não segue uma ordem, ele não segue uma lógica igual os outros verbos. Então, a conjugação dele é muito diferente. Então, para facilitar, nós estudamos ele separado de outros verbos, tudo bem? Bom, algumas pessoas preferem estudar o verbo to be primeiro e depois os outros verbos. Outros já preferem estudar os outros verbos e depois o to be. Não tem problema. Se você já estudou o to be, você já conhece o to be, e você foi para os outros verbos, bom, tudo bem. Então agora vamos falar um pouco dos outros verbos, né? O que é esses outros verbos? Bom, para começarmos a formar frase, nós temos que entender que numa sentença, numa frase, nós precisamos ter o sujeito, o verbo e um complemento, certo? Até aqui nós precisamos do sujeito, do verbo e do complemento, tá? Bom, o sujeito seria eu, você, ele, ela, tudo bem? Seriam os personal pronouns, seriam os pronomes pessoais. Então você precisa saber os pronomes pessoais, certo? Então, depois de você saber o sujeito da frase, agora vai para os verbos. Bom, o verbo sem conjugação, que é o verbo no infinitivo, ele acompanha com to, por exemplo, to eat. É o verbo comer, to drink, que é o verbo beber, né? E para nós conjugarmos, nós tiramos o to, né? Por exemplo, eu como, I eat, ok? You eat, você come. Tá bom? Mas temos uma regra no Simple Present que, para a terceira pessoa do singular, que é he, ele, she, ela, it, que é ele ou ela, para coisas, animais, né, para objetos ou animais, nós deixamos o verbo no plural. Então, digo para você que a parte mais difícil do Simple Present é essa parte de deixar o verbo no plural, né? Que a gente tem que saber como deixar os verbos no plurais, como deixar as palavras no plural em inglês. Então, se você não sabe, estude, gente, como deixar os verbos no plural, porque nem todos os verbos é apenas acrescentar o S. Alguns a gente tem que acrescentar S, alguns a gente tem que tirar o Y e acrescentar IS, alguns a gente não precisa tirar o Y, é só acrescentar o S. Então, existem algumas regras. Então, você precisa saber como fazer isso, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando como usar a regra do S. E se eu fizer um vídeo falando como usar a regra do S, eu vou deixar como link aqui na descrição, tá bom? Caso eu fizer esse vídeo, certo? Então é isso. Você precisa ter essa base, você precisa saber que é assim que faz. E somente para eles, não para os outros sujeitos. É somente para he, she, it. Tá bom? Beleza, então assim a gente forma a frase, né, no afirmativo, ó. Vou formar com você. Vamos usar o verbo to drink, que é o verbo beber, né? Beber água, né? Eu bebo água. I drink water. I drink water. Eu bebo água. Tem o sujeito, tem o verbo e tem o complemento, certo? E se eu fosse falar, usando agora a terceira pessoa, ele bebe água, eu vou usar he drinks water, ok? Eu coloquei o S no drink, fica drinks. He
drinks water, certo? Então, eu mudei dessa maneira. Eu coloquei o S, tá bom? Tá, assim a gente forma no afirmativo, certo? E no negativo, o que consiste? No negativo, nós deixamos, né? Nós colocamos o don't e o doesn't, ok? Don't e doesn't, certo? Don't para a maioria dos sujeitos e doesn't apenas para he, she, it. Então, a gente usa he, she, it para doesn't e o resto que sobrar a gente usa o don't, tá bom? Vamos continuar com a mesma frase. Eu bebo água. I drink water. Eu não bebo água. I don't drink water, ok? Agora com he. He é a terceira pessoa do singular, né? Para ele, a gente deixa o verbo no plural. Só que daí, nessa parte, gente, já que eu tô usando doesn't é um auxiliar, o verbo não altera. Usando auxiliar, o verbo não altera. E tem lógica também, porque o doesn't, ele já é plural do don't. Então, não tem a necessidade de deixar novamente o verbo no plural, porque eu já tenho um auxiliar indicando que ele está já no plural, tá bom? Então, doesn't, ele é plural de don't. Então, eu não preciso novamente estar deixando, eu não preciso colocar, na verdade, o verbo no plural, certo? Porque eu já estou usando auxiliar. Então, não fica he doesn't drinks water. Não, fica he doesn't drink water, tá? Então, quando você usa o doesn't, você tem que lembrar que o verbo não fica no plural. Então, no afirmativo ele fica, no negativo ele não fica porque eu estou usando o doesn't, certo? Então, até aí, é assim que a gente usa o simple present. E como que a gente faz as frases no interrogativo agora? Como que a gente pergunta, né? Bom, usamos o do e o does. E é parecido com o negativo também, né? He, she, it, a gente usa does e os demais a gente usa do. Então, você vai perceber que no simple present, sempre he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, que é ele, ela para coisas animais, sempre eles vão ser a exceção. Para ele, sempre vai ser diferente. No afirmativo, eu vou ter que deixar o verbo no plural. No negativo, não vou deixar o verbo no plural, mas eu vou ter que colocar o doesn't. E no interrogativo, eu vou precisar colocar o does, certo? Então, só que o does agora ele vai vir antes do sujeito. Então, praticamente eu meio que vou começar a frase com do ou com does. Nem sempre, né? Nem sempre, mas sempre ele vai vir antes do sujeito. Por exemplo, se eu fosse perguntar, você bebe água? Do you drink water? Do you drink water? Você bebe água? E ele bebe água? Does he drink water? Does he drink water? Ele bebe água? Você entendeu? Então, a gente usa isso. Então, praticamente é isso. Se você for ver assim, com o português, a conjugação é muito mais fácil na parte do inglês. Você tem que se atentar muito, sempre, nesses três, né? Essas três pessoas, que é o he, she, it, tá bom? He, she, it, tá? E se atentar que quando a gente usa o doesn't e o does, o verbo não altera, apesar da gente estar usando para eles, o verbo não altera porque ele já tem um auxiliar. O doesn't e o does já é um auxiliar que está indicando que já está no plural, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente faz. Bom, tem o verbo to be também. Como que consiste? O verbo to be, na verdade, consiste em am, are e is, ou am, is e are. E você vai ver que a gente vai usar esse tipo de conjugação para todos os sujeitos, tá bom? Depois vocês vão dar uma olhada como conjuga no verbo to be, certo? E é isso aí, gente. Então façam alguns exercícios, peguem alguns verbos, né? Alguns verbos comuns. É importante você ver como deixa eles no plural. Uma boa parte dos verbos é somente acrescentar o S, mas tem alguns que tem umas regrinhas. Então, é isso aí, gente. See you guys. Bye, bye.